Eu quero trazer uma palavra para os irmãos nessa noite. Ela não é teológica. Aliás, teologia nunca foi meu forte, né? Ela não é teológica. Ela é baseada muito em observação, em coisas que nós temos observado durante todo esse tempo de vida que a gente tem estado no Evangelho, errando mais do que acertando, mas observando algumas coisas. Em Atos, no capítulo 2, versículo 37 e 38. Vai sair aí? Saiu? Beleza. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? Dá uma olhadinha para o irmão, fala para ele assim: e aí, o que nós vamos fazer? Que faremos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? O Espírito Santo vem sobre as pessoas, né, que ali estavam. Eles começam a falar em línguas estranhas, e aquilo gera uma grande confusão. E aí Pedro pega a palavra e explica a respeito do que está acontecendo, explica para eles tudo, e fala sobre Jesus Cristo, sobre tudo que Jesus Cristo, a obra que Jesus fez. Eles anunciam tudo isso direitinho. E depois que eles escutam o que Pedro está falando, eles dizem: e agora? O que vamos fazer? Eles aceitam a verdade, entendem que o que Pedro está falando é a verdade, e surge a pergunta: o que vamos fazer a partir de agora? Amados, Pedro falou de arrependimento, Pedro falou de batismo, falou do dom do Espírito Santo naquele momento, mas me parece que essa pergunta continua dentro da gente hoje. Aqui nós temos pessoas jovens e temos pessoas mais maduras e bem mais velhas, e me parece que dentro de cada um de nós surge uma pergunta: meu Deus, o que eu faço da minha vida? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual o caminho a seguir? Há sempre uma dúvida muito grande dentro do coração da gente, não importa a idade, o que devemos fazer. E sabe, amados, que muitas pessoas que eu conheço, eles não sabem o que fazer com a própria vida depois que são salvos. Me parece que a salvação vem para a pessoa, e ela vem gratuitamente. A pessoa sente o mover do Espírito, e esse mover do Espírito a leva a receber Jesus Cristo na sua vida. E me parece que aconteceu isso, depois a gente fica perdido. E aí, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? O que eu faço para ser produtivo? O que eu faço para ser útil? Talvez alguém diga assim: você não precisa fazer nada. E é verdade. Mas tem algo dentro da gente que parece que nos leva a querer fazer. Você já sentiu isso? Não foi só comigo, né? Tem algo dentro da gente que nos leva a querer fazer alguma coisa. E algumas pessoas, não entendendo isso, elas acabam procurando nas igrejas o que fazer. E se tem um lugar, meu amado, que é capaz de te arrumar coisa para fazer, esse lugar é a igreja. A igreja evangélica hoje, o lugarzinho que arruma coisa para a gente fazer. Eles dão um blaze para a mulher, para os homens, aliás, não, manda você comprar. Bota você lá na entrada da porta da igreja, tudo bem arrumadinho, de gravatinha. E aí eles dão um nome para você, que você for ver a Bíblia vai perceber que não tem nada a ver. Dão um nome de diácono para você. Aí você se torna um diácono.
E aí, de vez em quando eu vou em alguma igreja, eu acho até bonitinhos, parece, eu nunca fui em boate, mas parece porteiro de boate, não parece? Assim, arrumadinho assim. Quem já foi em boate aí ultimamente, pode falar, já foi o Wilson. É passado. Mas fica aquela turma bem arrumadinha assim, recebendo as pessoas. E aí eles fazem também, aqueles que são responsáveis pela faxina, aqueles que são responsáveis por uma série de coisas, e montam um negócio que chama, eu não sei, eu não estou falando de igreja nenhuma, é círculo de oração das mulheres. Eu nunca consegui entender o que é esse negócio. Um dia me chamaram para pregar numa festa do círculo de oração das mulheres. Eu falei, Jesus, o que quer dizer isso? Eu não sei mesmo até hoje. Será que é um monte de mulher fazendo um círculo e orando? Assim, não sei. O que é um círculo de oração de mulheres? E eu percebo que inventam uma série de coisas para gerar ocupação. Ocupação. Alguns dizem assim, isso acontece comigo: você precisa ler livros. Esses dias um mestre que eu respeito muito me procurou e a gente conversou bastante, e ele deu uma lista de livros que eu preciso ler. Você precisa ler. Aí, perdoa a minha arrogância, espero até que ele não veja essa filmagem, mas eu perguntei para ele, falei para ele, viu, mãe, você está mandando ler esse monte de livro, mas você já leu 1000 livros, escreveu não sei quantos. Você já foi para o Haiti? Perguntei para ele. Ele, não. Você já viu criança morrendo de fome? Não. Você já cuidou de casal viciado em droga? Não. Você já cuidou de casais que estão em fase de separação, de divórcio? Não. Eu falei, então não vou ler livro nenhum não. Porque eu, lendo tão pouco livro, estou fazendo mais do que você que leu esse monte de livro. Então eu não estou entendendo por que você quer que eu leia tanto livro. E eu vou ser sincero, se eu tiver R$30 para comprar um livro para ler, um livro evangélico, tá? R$30, e eu tiver R$30 para dar de pão para uma criança que está com fome, eu vou ficar sem ler o livro e vou comprar o pão. Eu não estou dizendo com isso que leitura não é importante, não é isso que eu estou dizendo. Se você pode comprar um livro e ler, e também fazer a obra que realmente importa, faça isso. Então eu tenho visto pessoas que estão tão atordoadas com a salvação que receberam, que elas começam a devorar livros, e elas começam a buscar serviço e conhecimento. Ok, amados, mas o porquê buscar tanto conhecimento? Por que eu preciso de tanto conhecimento? Porque se eu não colocar nada em prática. O Chapéu chegou esses dias para mim e falou, pastor, encontrei uma clínica de reabilitação de viciados ali no Tupi. Fui fazer uma visita para ele, e eu falei para ele, você encontrou? Encontrei. Quantas pessoas tem lá? Umas 7 pessoas, Chapéu, internadas? E o cara está sozinho cuidando dessas 7 pessoas. Eu falei, Chapéu, abraça o cara, leva os jovens da igreja, leva todo mundo para ir lá, abraçar os viciados, leva o pessoal, e se tiver precisando de ajuda, a gente vai levar comida, entra, veja se o trabalho é sério e vamos lá ajudar. Era muito mais cômodo eu chegar para o Chapéu, que é convertido há pouco tempo, e falar assim, Chapéu, pega esse livro e vai ler. Mas não é ler livro que ele está precisando nesse momento. Ele está precisando operar no reino de Deus. Porque, amados, quem faz exercício, como é que você fica forte no exercício? Não é assim, Maico? Você pega um peso, faz bastante força, dói, né, naquele dia. Falaram que não pode tomar remédio para dor, você tem que deixar doer, né? E depois no outro dia você pega um mais pesado ainda, mais pesado ainda. E no outro dia você pega um mais pesado ainda, mais pesado ainda. Um dia perguntaram para mim, pastor, o senhor não acha que a igreja dá muito trabalho? Eu falo, eu acho. O senhor não gostaria que ela desse menos trabalho? Eu acho que não vai acontecer.
porque Deus com certeza dará uns pesos um pouquinho mais pesados para a gente ficar um pouquinho mais forte a cada dia. Mas na vida da gente, a gente não quer o peso para se tornar mais forte, a gente quer que Deus tire o peso que a gente tem que levar. Só que Jesus disse que nós teríamos que carregar a nossa cruz. Amados, nada contra ler. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que gostam de ler, e você faz bem em ler. Só não troque o teu tempo de ação por tempo de leitura. Aí é problema. Se você tem o seu tempo de agir no reino de Deus, vá e haja no reino de Deus, e leia também, amém, muito bom, mas você tem que ter o seu tempo de ação. Conheço muitas pessoas que não conseguem colocar em prática nem a condução da própria vida, nem da família, e muito menos a condução ou ajuda a outras pessoas, mas se enfiam no conhecimento, porque o conhecimento será a satisfação da sua alma. Amados, quando nós nos convertemos, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Algumas coisas podemos até fazer, mas outras importantíssimas, provavelmente a maioria de nós passaremos essa vida e não experimentaremos. Fazemos algumas coisas, mas algumas passamos a vida inteira e nem sequer experimentaremos. Muitos passarão por essa vida sem experimentar os níveis profundos em Deus. E dentre esses níveis profundos, eu chamo também de níveis de dificuldade, eu tenho observado 4 coisas que são muito difíceis para a gente viver. 4 coisas bem difíceis. A primeira coisa, meus amados, que é bem difícil para a gente, não era para ser, mas é bem difícil e é bem simples. Eu vou começar colocando a coisa mais simples e vou chegar na quarta, que é a mais difícil. A primeira coisa, a gente vem para Jesus e a gente pergunta: e agora, Senhor, o que eu faço? Tem gente que não consegue nem a primeira parte, que é vir na igreja. Pô, você conheceu Jesus? Você conheceu Jesus? A primeira coisa que tem que vir na tua cabeça, não estou falando daquele que já está há muito tempo, estou falando, você conheceu há pouco tempo. A primeira coisa que você tem que, no mínimo, você tem que se esforçar, amado, é para estar na igreja. E olha, o que não faltará são obstáculos para tirar algo tão básico e simples, tirar esse prazer, porque eu não estou falando porque estou pregando para vocês, mas desde que eu me conheço por crente, eu e a minha esposa temos prazer de vir na igreja. Você pode falar, a igreja não é o templo? Não é. Você pode falar que a igreja tem muita religiosidade? Tem, mas nós temos, eu tenho, minha esposa, sempre tivemos prazer de estar na igreja. Mas, amados, às vezes nem isso, até isso que é o mínimo dos mínimos, é roubado da gente, é tirado da gente. Porque o prazer que eu encontro na igreja não é no fato, meu irmão, da gente ficar olhando um para a nuca do outro. Se eu pudesse fazer um modelo aqui que eu gostaria, eu queria que o púlpito fosse no meio, bem aqui no meio, os instrumentos ficassem no meio, a gente ficasse em volta e cada um pudesse virar para o lado que quisesse para adorar. Eu não gosto muito do modelo púlpito, eu não gosto, mas isso para mim também não é importante. Aqui não é importante, lá não é importante. O que é importante? O importante é adorar junto. Se eu não consigo entender nem o básico, que adorar junto é importante, que ofertar como povo, qual é a diferença, meu amado irmão, de você falar assim para mim: pastor, eu vou passar aí depois do culto, na segunda-feira, eu vou deixar o meu dízimo aí para você, por exemplo. E eu quero dizer que tem gente que faz isso. Eu vou deixar o meu dízimo. Sabe qual é a diferença, amado? É que aquele que oferta como povo, na minha opinião,
tem algo diferente de Deus para a vida dele como povo. Você pode vir e trazer a tua oferta qualquer dia, qualquer hora, mas como povo é alguma coisa diferente. Celebrar como uma nação. Amados, nós somos uma nação. Você já parou para perceber que nós somos diferentes de todo mundo que está aí fora? Você já percebeu, pelo menos deveria ser assim, que a nossa linguagem não é a mesma linguagem das pessoas que estão aí fora? Você já percebeu que as coisas que a gente gosta não são mais as mesmas que as pessoas aí de fora gostam? Pelo menos teoricamente deveria ser assim. A gente se tornou um povo, uma nação dentro dessa nação. E sabe o que é interessante? Você vai para o Haiti, por exemplo, e você vai encontrar o povo de Deus lá, e ele é igualzinho você. É a mesma cultura em Cristo, é interessantíssimo. Nós gostamos do mesmo Deus. E sabe o que é interessante? Quando você fala língua estranha aqui, é a mesma língua estranha lá. É muito engraçado. Eles falam crioulo e falam francês. Aí eu percebi que eu estava orando com o pastor Maxi, ele estava ali orando no lado. Aí eu comecei a orar em línguas estranhas. Aí eu olhei para o Maxi, ele estava. Falei, meu Deus, ele fala língua estranha. E a língua estranha é mais ou menos parecido com a minha língua estranha. Eu assisto os programas norte-americanos e vejo os irmãos norte-americanos falando em língua estranha. E aí eu falo assim, ou nós somos um bando de doido que um copia o outro. Tem quem pensa isso a nosso respeito? Ou existe alguma coisa que é gerada dentro da gente, que nos faz mover na mesma direção? Então a importância de estarmos na igreja, irmão, na igreja, no templo, é uma forma de nos reunirmos juntos, de adorar juntos, de ofertar como povo e de celebrar como nação. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz assim: vós sois a geração eleita. Deus, na hora de fazer uma votação, Ele elegeu você. Talvez você pergunte, por quê? Eu não sei, mas foi você. Põe o dedo assim, bata assim, ó. Bate, eu fui eleito. Diga, eu fui eleito. Bate no peito do irmão que está do lado assim, e fala, você foi eleito. Por que você foi eleito? Não sei, mas foi. Você é um sacerdócio real. Olha o que a Bíblia diz: nação santa. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo adquirido. Tem um povo que Deus adquiriu, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos um povo, nós somos uma nação, nós somos diferentes, irmãos. Nós pertencemos a esse mesmo povo. O mínimo que um povo tem que fazer, ele gosta de estar juntos. Até mesmo os irmãos haitianos que estão aqui no Brasil, se você perguntar para eles aonde eles gostariam de estar, eles diriam que gostariam de voltar para o Haiti, desde que lá tivesse comida. Eles não estão aqui porque gostam do Brasil. Precisamos romper esse primeiro obstáculo. E amado, vamos falar a verdade, não é tão difícil estar aqui na igreja, né? Uma cadeirinha está confortável, um arzinho condicionado, tá bom, não tá ruim não, né? Não tem uma coisa muito ruim aqui, né? Tá gostoso? Ó, repara bem que você tem espaço para dar uma boa. Você tem mais espaço na sua cadeira do que dentro de um avião. Olha que espaço gostoso que você tem. Você tem um ar condicionado. A igreja hoje tem tantos atrativos, nós mesmos, né? Nós temos um encontro de casal. Você tem nas igrejas por aí a campanha do sucesso garantido. É garantido. Oh, garantido. Você vai para a igreja, a campanha do sucesso garantido. Eu tenho irmão que saiu daqui e foi para outras igrejas, porque aqui não tem as campanhas do sucesso garantido. Então eles foram buscar em outro lugar onde tem a campanha do sucesso garantido. Mas amados, quem não gosta de ser bem tratado? Aqui a turma chama você de irmão. Como não gostar de ir no encontro de casal? Um encontro que a gente se diverte tanto, não é verdade? Quem não gosta de se divertir? Quem não gosta de comer bem?
que não falta não são coisas gostosas para a igreja fazer. Quem é que não gosta de um culto com uma boa palavra, com um louvor que nos emociona? Vir para a igreja é fácil, e ainda assim alguns não se empenham nisso. Sabe por quê? Por uma questão de valor. Se eu não dou valor, por que irei? É valor. Talvez um dia você dirá para os seus filhos que hoje são pequenos, e naquele dia eles já estarão grandes, você vai dizer: vamos para a igreja, e ele vai dizer: eu não vou não. E aí você vai brigar com ele, e ele vai dizer: mas por que você não ia naquela época que eu era pequeno e eu queria ir? Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Diga para o irmão: não deixa a igreja. Fala: venha todo domingo. Cara, eu odeio ser domingueiro, mas eu tenho que começar falando isso, não tem jeito. Não deixe a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, qual é o objetivo da igreja? Admoestação, irmãos. Aqui nós somos admoestados, aqui a gente chama a atenção do outro, aqui a gente abraça um ao outro e fala: vamos, vamos, vamos. A gente vai empurrando um ao outro. Por quê? Porque o dia da volta de Cristo está chegando. Precisamos nos manter. Amado, essa é a coisa mais fácil que nós temos que fazer na nossa vida de crente. A primeira coisa: se você é católico, você não pode deixar de ir na missa. Vá na missa, porque você é católico. Se você é espírita, vá no centro espírita. Mas se você resolveu aceitar Jesus e ser cristão, não tem como você não viver junto com as pessoas que têm a mesma fé e se reunir com elas. Não dá. Agora eu vou deixar um pouquinho mais difícil. Me converti, pastor. Eu estou indo na igreja. E agora? O que faremos, irmãos? A pergunta ainda continua desde o dia de Pentecostes. E agora? O que faremos, irmãos? Diga para o irmão que está do lado: e aí? Você vem para a igreja? Mas diga para ele: mas isso é pouco. Diga: eu não estou feliz de ficar vindo em igreja. Fala: fica vindo em igreja, às vezes fica chato. Não fica? O que faremos? Não podemos somente ficar vindo para a igreja e pararmos nisso. A segunda coisa que nós temos que ter, nós já falamos aqui com os irmãos sobre joelho, Bíblia e quarto. A dificuldade aumenta, irmão. Vamos para a igreja, mas tem algo que, se nós não fizermos, a igreja se tornará um lugar muito chato. E eu percebo que muitos deixam de ir na igreja porque a segunda coisa eles não estão operando. E quando você não opera na segunda, a primeira não tem graça. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amados, nada pode substituir a intimidade com Deus. E eu percebo que quando as pessoas não têm mais intimidade com Deus, ela começa a arrumar alguns problemas para não ir mais para a igreja. E amados, o que não vai faltar aqui é problema para você não vir mais para a igreja. Sempre vai aparecer alguma coisa. Mas quem tem intimidade com Deus, quando você tem intimidade com Deus, a igreja não é tudo mais para você, mas a intimidade é importante, e a igreja se torna um complemento de algo importante. Vir na igreja
igreja, mas não ter tempo com Deus, é como se casar e nunca dar um beijo na esposa. Tem alguém nessa condição aqui? Tem algum casado aqui que não está beijando mais a esposa? Tem alguma irmã que tem alguma reclamação a fazer? Seu marido parou de te beijar? Quando ele acorda para ir trabalhar, ele não diz que te ama e não está te beijando? Porque o homem tem muito disso, viu, irmãs? O homem tem muito disso, tá? Então, se o homem assim, ele fala: nossa, minha esposa está fria, mas você também não está mais beijando ela. Amados, vir para a igreja e não ter tempo de oração com Deus, e não ter tempo de comunhão com Deus, é como se casar e não dar um beijo na esposa. É como se casar e não ter lua de mel. Já pensou que beleza? Você se casa, em vez de ir na lua de mel, você vai dormir no meio da cama da sua mãe e do seu pai. O pior ainda, é como se casar e não se relacionar sexualmente com a sua esposa. Tem alguém assim aqui? Você pensa que é brincadeira? Eu já vi muita coisa na minha vida, irmãos. Eu já vi cara casado que não se relacionava com a esposa. É a mesma coisa. Efésios capítulo 5, versículo 25, 28 e 33 diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, na Nova Versão Internacional, diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher. Marido, você tem dever conjugal com a sua mulher, e da mesma forma a mulher tem dever conjugal para com o seu marido. É difícil imaginar um casamento se sustentar sem intimidade. Da mesma forma, irmão, não vamos conseguir sustentar a nossa vida em Cristo só com igreja, sem intimidade. Ainda que a igreja seja algo importante, sem intimidade, ela vai ficar totalmente sem importância. Então eu afirmo para você que todos praticamente que vi na vida, que se afastaram da igreja, é porque se esfriaram com Deus. Se tem alguém numa condição diferente, eu não conheço. Quando nos afastamos é porque nos esfriamos na intimidade. E se eu não tenho mais intimidade com Deus, que prazer terei eu de estar reunido? Às vezes você pode dizer para mim assim: não, eu não estou indo na igreja porque o pastor me magoou. Mas você pode ter certeza que você também parou de orar. Mas você pode ter certeza que você parou de jejuar. Você pode ter certeza que você parou de ler a palavra. Eu sou macaco velho nesse negócio. Sou macaco velho. Esfria, e aí é mais fácil eu culpar as pessoas do que assumir que estou distante de Deus. Então agora, irmão, surge novamente aquela pergunta: eu estou indo na igreja, eu estou tendo intimidade com Deus, e agora, o que faremos, irmãos? Amados, você vai ter essa pergunta sempre na sua cabeça. O Espírito Santo veio sobre eles, aquilo é uma experiência mais maravilhosa que podia haver. Línguas de fogo sobre a sua cabeça, todos ficaram embriagados no Espírito, falavam em línguas, e as pessoas entendiam o que eles estavam falando na sua própria língua. Um mover maravilhoso. Pedro pega a palavra, explica tudo sobre Jesus. O céu está limpo, está aberto, eles entendem tudo sobre Jesus, e parecia que estava tudo bom, agora era só festejar. E eles ficam preocupados: o que vamos fazer agora? Pastor, eu vou para a igreja e eu tenho uma vida de intimidade com Deus, o que eu faço agora? Sim, vamos congregar,
vamos ter relacionamento íntimo com Deus. Mas será que é só isso? Não. Existe algo muito difícil que não tem acontecido com a gente. Muitos frequentam cultos congregacionais, muitos têm tempo de intimidade com Deus, mas ainda não consegue sair desse segundo nível, não consegue passar para algo maior. Há algo agora que é muito mais difícil, tão difícil que na Bíblia Jesus disse que isso pode ser nosso Senhor, no mesmo nível que Jesus pode ser nosso Senhor, isso pode ser o Senhor. Eu nunca vi Jesus falar que nada pode competir com Ele, mas isso pode. E sabe, irmão, o dinheiro pode competir com Deus. Só tem uma coisa: o diabo não pode competir com Deus, mas o dinheiro pode competir com Deus. Até Jesus reconhece essa dificuldade. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu acho uma coisa, eu sigo bastante gente, bastante mestres na internet, e eu percebo que alguns, eles combatem tanto o dízimo, por exemplo. Eu acho que até naquilo que eles combatem, eles têm razão. Eles falam que o dízimo é do Velho Testamento, e eu concordo com eles também. O que eu não consigo concordar é porque eles não ensinam o que o Novo manda fazer. E Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então veja bem, era o coração, a alma e a multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Lendo esse texto hoje, sentei com a Diva, nós estávamos na cama, deitado, lendo a palavra. Falei: bem, você percebe que a gente não faz isso? Eu conheço crentes que não têm o que comer. E eu disse para a Diva: nós não temos coragem de vender o que temos. Não, pastor, não é bem assim que a Bíblia está ensinando, o senhor está fazendo confusão. Você percebe que a gente consegue moldar a Bíblia do jeito que a gente quer? Amados, dá para ir para a igreja? Dá. Dá para ter tempo de oração em casa, no quarto? Dá. Dá para jejuar? Dá. Dá para entregar tudo que a gente tem e dar para os pobres? Não, pastor, não dá não. Não dá. O que acontecia na Bíblia, irmãos, é um negócio interessante. Eles não estavam mais discutindo sobre dízimo. Não estavam mais. Não era mais esse o problema. Está com a chave do carro aí, né? Aqui para mim. Vou comprar pão. Você devia te mandar eu pegar da minha, né? Fala: pega a sua. Wilson, fiquei sabendo que você comprou um Civic. Tá a chave, vamos comprar pão, cara, para as crianças. É o dela. Ah, cara, vamos embora, meu. Vamos parar, esse negócio de brincar de crente é uma brincadeira muito chata. A gente não leva o evangelho a sério. Não leva. Não estou sendo radical. Ah, vamos ver. Mas era isso que eles faziam. E nós estamos discutindo.
Não vou nem entrar nisso, nós estamos discutindo sobre a pizza que nós vamos comer daqui a pouco. Nós não somos capazes, irmãos, de repente dizer assim: Senhor, eu vou deixar de comprar carne a semana inteira, e eu vou comer ovo, porque eu reconheço que tem alguém que eu posso ajudar e não estou ajudando. Eu tenho uma vida de intimidade, eu tenho uma vida de igreja, mas no meu bolso, não. Amado, Jesus foi tentado nas coisas que as pessoas querem ter, e Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou, repara que a primeira coisa que o diabo ofereceu para Jesus foi pão. Aí o diabo leva ele para a cidade santa, colocou ele em cima do pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segurança foi a segunda coisa. Todos nós queremos o pão e queremos segurança. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos que o serviram. Comida, segurança, poder e riqueza. Comida, segurança, poder e riqueza. Podemos frequentar igrejas, irmãos, e eu me coloco na mesma condição que vocês. Podemos sim frequentar igrejas, podemos, amados, fazer um monte de coisa para a igreja, podemos trabalhar para a igreja, podemos pintar a igreja, podemos cuidar de um monte de coisa, podemos ficar de porteiro, podemos olhar os carros, podemos cuidar dos departamentos, podemos fazer tudo isso, podemos entrar no nosso quarto, podemos orar, podemos fazer tudo isso, sim, podemos fazer tudo isso, mas não mexa no meu bolso, porque aí o bicho pega. O diabo correu de Jesus, porque Jesus deixou bem claro que Mamon não é o seu senhor, mas ele tinha um senhor, e o seu senhor era o Pai. Fazemos parte de uma congregação, buscamos intimidade com Deus, nos unimos na nossa congregação, mas para destronar Mamon é preciso de algo mais. E aí, irmãos, o que faremos? Você percebe que do segundo para o terceiro degrau a gente não consegue mais ir? E aí nós perguntamos: o que faremos? Quando Jesus fazia esse tipo de pregação, geralmente todo mundo ia embora. E por último, mais difícil do que enfiar a mão no nosso bolso, é aquilo que traz o mover de Deus em nosso meio. E isso, amados, nós não estamos dispostos a fazer. Nós somos tão egoístas e tão doentes, que entrar no quarto degrau do que fazer se torna algo praticamente impossível. A gente vai para os cultos, a gente até pode ter intimidade, até podemos dizimar e ofertar. Pastor, eu até chego no dízimo e na oferta, ok, mas tem alguma coisa, amado, e essa é a principal de todas, que isso nós não queremos. E não adianta, poucos querem. Nós não queremos a unidade. Nós não gostamos dos nossos grupos, nós não temos tempo de estar andando com os grupos, nós não buscamos discipuladores, pessoas que
pastor, eu estou com fome, tem alguém que pode vir aqui em casa e me ajudar na Bíblia? Porque nós não queremos ninguém se envolvendo em nossa vida. Eu já ouvi tanta crítica: o grupo que a gente se reúne só fala em comida. Esse grupo está muito chato. Eu não vou me expor. Amados, unidade não é frequentar grupos. Unidade é mais do que isso. A unidade não acontece sem que eu me envolva com as pessoas que têm a mesma fé e o mesmo propósito que o meu. E a igreja primitiva tinha prazer em estar junto. Atos capítulo 2, versículo 42 e 47. Eles perseveravam. Você sabe o que é perseverar, meu irmão? O que é perseverar? É continuar quando ainda não quer. Eles perseveravam. Esse grupo está muito chato. Pastor Betão no grupo fala todo dia a mesma coisa, eu não aguento mais. Eu não vou mais no grupo do Nardo não. Não aguento mais o Nardão. Amados, eu estou falando de grupo que não tem nada a ver com unidade. É o comecinho de alguma coisa. Coitado do Nardão, faz um jantar lá, faz um churrasco, combina com todo mundo. Sabe quem aparece? 2, 3. A gente não quer unidade. E aí novamente aquela pergunta surge: e aí, irmãos, o que vamos fazer? Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, porque a nossa vida particular é mais importante do que a unidade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Quem aqui já foi católico? Você lembra que você ia para comunhão? Que o padre pegava aquele pedacinho de pão, colocava na sua boca e falava: o corpo de Cristo. Você falava amém. Não podia morder a hóstia, porque senão saía sangue, engasgava você. Eu ouvi essa historinha. Por que aquilo chama comunhão? Porque a igreja católica, ela pegou a tradição de que eles se reuniam todo mundo junto para comer. Como a igreja ficou grande demais, não tinha como se reunir para comer, então eles fizeram a hóstia para simbolizar a comida. Comunhão. Foi assim que surgiu. No partir do pão e nas orações, então, nós temos que perseverar, amados, nas instruções dos apóstolos, no que está na Bíblia. Nós temos que estar juntos para ler a Bíblia junto, um com o outro. A gente tem que estar junto para ter comunhão. A gente pode partir o pão junto, na casa um do outro, e a gente pode orar junto. E o que isso traz? Em toda a alma havia temor, e por causa disso, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que estavam juntos tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não vai se salvar. Isso é forte. Sabe quem não vai se salvar? Aqueles que Deus não trouxe. Os que Deus não trouxe, meu amado, não vai se salvar. Vir para a igreja não quer dizer salvação. Deus acrescenta aqueles que hão de herdar a salvação quando a igreja anda em unidade. Aí sim. A igreja, ela tinha essa vocação de trazer o reino de Deus através da vida em comum. Então eles não somente frequentavam o templo, eles não somente tinham uma vida de unidade, mas eles entregavam todos os bens que tinham para ser compartilhado entre todos, e iam de casa em casa e gostavam de estar junto um com o outro. Nós
não gostamos de estar juntos uns com os outros. Se a gente ficar muito tempo um com o outro, a gente vai arrumar briga, encrenca, crítica. É impossível anunciar a Jesus sem unidade. E eu estou falando só de uma reunião. João capítulo 17, versículo 20 e 23. Amado, unidade é uma coisa tão interessante, que se a gente não tem unidade dentro de casa, como a gente vai ter unidade fora? Você percebeu como hoje é a nossa casa? Eu estou falando de forma geral, pode ser que tem muitos irmãos que não é assim. A gente não senta mais na mesa para comer, deitamos um no sofá, o outro na mesa, com o celular, cada um olhando o seu Face. Os filhos, cada um tem um celular. O celular do seu filho nem bem ficou velho, ele vai pedir um novo para você, porque sempre terá um celularzinho mais novo, mais moderno para ele comprar. É 2, 3, 4 pau um celular, e as crianças vão todas com fome, como aquelas que a gente viu aqui, sabe? Nossos filhos estão usando celular de 2, 3 pau, e crianças estão morrendo de fome, e um dia nós vamos estar diante de Deus, todos nós estaremos diante de Deus. O seu filho, a sua filha com 12 anos, se antes vai pedir um celular para você, e ele não vai querer essa bicheira, não é essa aqui, peraí, ele não quer essa bicheira aqui, não quer. Eu quero um iPhone 6, é isso? iPhone 6 S, 6S. Eu quero um Samsung. Eu vi lá, eu fui no shopping, eu tive que dar risada, não teve jeito. Tem uma banquinha lá no shopping, na praça de alimentação aqui no Tivoli. Eu entrei ali e achei bonito o celular. Bonito, né? É Samsung, é isso que tem ali? Bonito. A diva beliscou eu, mas eu não aguentei. Cheguei ali e perguntei: quanto que é esse celular? 4.700. Eu olhei e falei: truco! 4.700 eu compro uma televisão de 55 polegadas, LED inteligente, faz tudo. 4.700. É isso que os nossos filhos vão pedir para nós, e nós vamos estar diante de Deus um dia, e crianças como aquela que a gente viu a foto aqui, passando fome, e os nossos filhos com celular novo. Crianças passando fome, e nós colocamos aquele som no carro, último tipo, para deixar todo mundo surdo na hora que passa na rua. E as rodas do carro, hein? Eu não quero suspensão, eu quero que o meu carro seja um batimóvel. Eu quero o carro do Speed Racer. Quando eu assisti o desenho do Speed Racer, o carro tinha uma suspensão que apertava um botão, saiu um negócio e ele voava. Amados, nós vamos queimar tudo no fogo do inferno. Eu não vim aqui para falar que nós vamos para o céu, nós vamos para o inferno. Você já viu um pastor que fala que vai para o inferno? Sou eu. Nós vamos tudo queimar no inferno se não nos arrependermos. Se os nossos filhos não se arrepender, eles vão tudo queimar no fogo do inferno, que nem a gente. Porque a Bíblia diz: tendo o que comer, dá graças a Deus. Mas esse evangelho não pode ser pregado, não pode.
pode ser pregado um negócio desse, pastor? O senhor é louco. Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus é o Deus que prospera o seu povo. João capítulo 17, versículo 20 e 23. Eu não rogo somente por esse, Jesus está falando, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Jesus, quando ele está orientando antes de ir para o céu, ele fala da unidade, das pessoas unidas, tendo o mesmo coração, tendo o mesmo espírito, tendo o mesmo desejo da implantação do reino de Deus. Mas nós somos divididos. Eu me lembro daquela música do Padre Zezinho, eu não consigo me esquecer daquela música. Ele dizia assim: meu pai não tinha nem escola e nem dinheiro, mas todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar, faltava tudo, mas a gente nem ligava, porque o importante não faltava: o seu sorriso e o seu olhar. Inspirado por Deus, aquele padre fez essa música e ele deu o nome de Utopia. E toda vez que o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, compromisso do meu lar. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam a isso de utopia, eu a isso chamo paz. O que estamos nos tornando, irmãos? O que a igreja de Cristo tem se tornado? Por que levantamos todos os dias e dizemos para Deus: ah, Senhor, me cobre no meu trabalho, me abençoa, porque se o Senhor me der, então aí eu vou fazer isso. Deus não ouvirá esse tipo de oração, enquanto os nossos corações não avançarem, amados. Nós estamos vindo para a igreja, amém, nós estamos orando, amém, nós estamos dispostos a nos dar, nós estamos dispostos não sei, eu gosto de ser brincalhão, mas talvez essa seja uma das palavras mais sérias que eu já falei na minha vida. Mais sérias. Nós discutimos por religião, e a Bíblia diz: tendo o que comer, dê graças a Deus. Quando entramos em unidade, meus amados, no propósito, o inferno é abalado, a igreja é edificada e o destino é proposto. Eu tenho visto um monte de igreja fazendo um monte de coisa. Eu comentei com a minha esposa, comentei também com o Michel. Falei, cara, o pessoal bota umas coisas no Facebook para mim de outras igrejas e eu estou com vontade de vomitar. Eu quero que vocês assistam a cantata de Natal. Me poupa! A igreja não foi chamada para fazer cantata de Natal. Pobrezinho nasceu em Belém. Vamos fazer o coral. Aí chama todos os irmãos e vamos fazer um coral bonitinho para a igreja. Amados, Deus não precisa de coral. No céu tem os melhores anjos do mundo, do universo, de tudo, e eles sabem cantar bem demais. Não, mas nós vamos fazer um coral para louvar a Deus. Quer louvar a Deus? Pega a roupa que você tem no corpo, vai e entrega para os mendigos, para aqueles que não conhecem, abrace eles, diga que Jesus os ama.
pega os viciados. Estávamos chegando na igreja, um homossexual que fica por aqui chegou pertinho de mim, falou: pastor, o senhor pode me ajudar? O que você quer? Eu falei: minha querida. É querido, mas foi querida mesmo. Não sabia o que responder para ela. Disse: que você quer, minha querida? Falou: pastor, o senhor sabe, né, o que eu sou? Eu falei: sei. O senhor pode me dar um dinheiro para mim comprar alguma coisa para comer? Eu falei: você vai tomar cachaça? Ele falou: não, agora eu até tomei cachaça já, mas eu queria uma comida mesmo. Eu falei: então eu vou dar para você. Mas se fosse cachaça, você podia pedir que eu dava também. Você não precisa mentir para mim. Não, pastor, eu estava aqui. Entreguei para ela. Saiu. Eu conheço, amadas, igrejas que estão preocupadas em fazer coral, cantata, escola de líderes. Engraçado, essas escolas de líder, o líder não se forma nunca. Não forma. É um negócio de louco. O cara entra na escola de líder, passa o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. É tudo para vender revistinha. Tinha um negócio que a gente tinha na igreja, chamava culto de oração. O culto de oração é o negócio mais horrível que existe. Eles levantam um líder e o coitado é obrigado a motivar as pessoas como se fosse o Silvio Santos. E aí eles ficam: irmão, vamos orar para cá e vamos orar para lá. E aí leva uma palavra sobre oração. Aí dá a mão aos irmãos, 5 minutos os irmãos estão todos sentados, cansados de orar. São os cultos de oração que eu conheço. Fica todo mundo sentado e lendo a Bíblia. Cara pálida, vai ler a Bíblia na tua casa. Aí senta, abre a Bíblia e fica: mas você veio para orar. Esses são os cultos de oração. O que é isso, amados? A igreja perdeu o destino, porque a unidade gera propósito. Atos capítulo 12, versículo 1 ao 12 mostra o propósito de uma igreja que ora. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar, matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-os a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja tinha um objetivo. Pedro estava preso, eles mataram Tiago, agora Pedro ia morrer. Então agora a igreja tem um propósito para orar. Propósito, quando a igreja entra dentro do propósito de Deus, então, meu amado, ninguém fica com sono quando ora, porque tem propósito. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu. A igreja estava lá orando por Pedro, Pedro ia morrer, então Deus envia um anjo, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram das mãos as cadeias, e disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, não sabia se era real ou se estava o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele cuidava que estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A porta começou a abrir sozinha, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo um anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Para onde ele foi? Onde estavam orando por ele. Fiquem de pé, irmãos.